Graça e paz, amados. O texto de hoje está em Lucas, no capítulo 24, no versículo 13, que diz: Nesse mesmo dia caminhavam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, iam conversando sobre aquelas coisas que haviam acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Veja bem, quando Jesus morre, a esperança dos discípulos desvanece porque eles se esquecem rapidamente das palavras do Senhor. Eles se esquecem da promessa do Senhor e eles vão fugir de Jerusalém porque Jerusalém estava em caos por causa da morte de Jesus e a esperança que eles tinham do Mestre era em Jerusalém. Então, no local onde a esperança deles havia desaparecido, agora eles vão então tentar uma nova vida numa cidade vizinha. E o que acontece é que eles estão tristes, eles estão frustrados. E o Senhor vai aparecer e vai andar juntamente com eles. Muitas vezes nós estamos tristes porque nós temos um problema, uma amnésia espiritual que faz que a gente esqueça as promessas do Senhor sobre a nossa vida. E é nessa tristeza, Jesus está todo o tempo caminhando conosco e Ele se interessa pelos nossos problemas. Ele nos convida a conversar, assim como Deus fez com Adão no Éden. Assim também Jesus vai chegar e vai ser o primeiro a chamá-los para a conversa. Ele vai dizer: que conversa é essa que vocês estão falando? Eu quero saber. Então, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de contar os nossos problemas para Jesus e desabafar com a pessoa certa. Aí no versículo 21, depois de eles ouvirem aquilo que Jesus tinha para dizer, que é aquilo que eles tinham para contar para Jesus. No 21 diz assim: Nós esperávamos que fosse ele o que viesse remir Israel, mas agora sobre tudo isso é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, nós esperávamos no passado frustração. A gente acreditava que fosse ele. Hoje a gente não acredita mais. Por quê? Porque já está tarde, já atrasou, passou 3 dias e nada aconteceu. Então, muitas vezes, o problema está na nossa interpretação. O modo como nós interpretamos as Escrituras. Eles esperavam que Jesus fosse remir o reino de Israel, só que Jesus foi para remir primeiramente um reino invisível, um reino espiritual, um reino que já habita e já é palpável dentro de nós. Quando nós expulsamos os demônios, libertamos os cativos, curamos os enfermos, trazemos alegria, trazemos a palavra de salvação para uma casa, para uma família. O reino de Deus já está sendo implantado. E aí o que acontece é que Jesus vai repreendê-los. Ele, sem saber que era Jesus, Jesus vai dizer, e ele lhe disse no 25, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. O nosso problema é a incredulidade. O nosso problema latente é a incredulidade. É isso que nos tira da visão das promessas de Deus. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele estava escrito em todas as Escrituras. Chegando à aldeia para onde iam, ele fez com que ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, então entrou para ficar com eles. Irmãos, se nós queremos ver as nossas frustrações indo embora, nós precisamos ter Jesus conosco, nós precisamos praticar a hospitalidade. Muitas vezes, algumas pessoas, a palavra de Deus fala que recebendo a homens, receberam
anjos de Deus. Aqui nesse caso, os olhos deles ainda não tinham sido abertos, mas eles convidaram essa pessoa para comer com eles, para deitar com eles. Quando eu começo a me importar com a dor do meu irmão, eu começo a fazer a obra de Deus. Eu começo a me relacionar com Cristo. É impossível se relacionar com Cristo sem se relacionar com pessoas. É impossível se relacionar com o cabeça da igreja sem se relacionar com a igreja, com a noiva. E aí, então, aconteceu que estando com eles à mesa, sempre na mesa, um local de comunhão, tomou o pão e o abençoou e partiu e distribuiu. Então os olhos deles se abriram e reconheceram, e em seguida ele desapareceu de diante deles. Então Jesus vai chegar, vai sentar à mesa, vai tomar o pão, vai abençoar como de costume e vai repartir o pão. Quando ele reparte o pão, Jesus desaparece. E eles ficam alegres porque eles reconhecem a Jesus não apenas pelas palavras, mas pelos gestos. O gesto, o ritual que ele tinha de apresentar o pão ao Pai, dar graças e partir, como um pai de família fazia na cultura judaica. E ele vai repartir o pão. Por quê? Porque repartir é mais importante do que comer. Nós estamos sentando à mesa para comer e o Senhor está nos dando um privilégio. Qual? O privilégio de poder repartir aquilo que nós já temos dentro de nós. Então o segredo para ser curado é eu repartir aquilo que Deus já me deu. E uma vez que eu reparto aquilo que Deus já me deu, Ele envia mais sobre mim. Ele envia mais sobre mim, porque ninguém pode dar aquilo que do céu não foi lhe dado, o que Deus não deu para ele. Que Deus vos abençoe nessa manhã, no nome de Jesus.